Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindos ao Meetup Economia das Nuvens, da Ebris. Um breve disclaimer, esse Meetup vai ser gravado e a gravação vai ficar lá no YouTube do canal da Ebris no YouTube, tá bom? Bom, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Me avisem, por favor. Antes de mais nada, eu vou passar um breve vídeo para vocês, beleza? Opa, voltamos aqui. Bom, então, antes de mais nada, obrigado a quem estiver aqui com a gente participando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Levantem a mão. Junto comigo aqui está a Thalita, a Bruna e o Ivan. A gente vai se dividir um pouquinho sobre avisar as perguntas, responder as perguntas. Então, levantem a mão caso vocês queiram falar e tirar suas próprias dúvidas, ou mandem no chat, tá? Que aí a gente lê e responde aqui. Beleza? Sintam-se à vontade para tirar dúvidas a qualquer momento. A qualquer momento. Podem? Sim. Não se preocupem, isso às vezes gera algumas discussões e isso é bom para a gente aprender cada vez mais. Exatamente. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Muita tecnologia envolvida, gente. Então tá bom, vamos nessa. Bom, essa é a nossa agenda, tá? A gente vai se apresentar rapidinho. Vamos falar um pouquinho sobre se é caro, se não é caro ter um ambiente na nuvem, né? Mover todo um pipeline em cloud. Vamos discorrer um pouco sobre um estudo de caso, né? Sobre armazenamento, processamento e o desligamento, né? Alguns gatilhos que a gente pode fazer para economizar um pouquinho de grana e, obviamente, processos batch e fast. Dúvidas está no final, mas, de novo, a qualquer momento que vocês queiram tirar dúvidas, levantem a mão, mandem as dúvidas aqui no chat e a gente responde. Beleza? Bom, deixa eu começar me apresentando, já que eu comecei falando um monte aqui. Eu sou o Bruno Gomes, um dos líderes de Data Analytics na Everest. Estou há uns 13 anos aqui e hoje eu atuo na conta de Telecom, tá? Junto comigo tem um time maravilhoso que eu tenho um orgulho de trabalhar. Gostaria de fazer um breve parênteses aqui e agradecer a Thalita, que está aqui com a gente, também a Bruna, bem como o Danilo Mota e o Daniele Santos, que ajudaram a idealizar esse material. E, obviamente, eu não estou aqui sozinho. Ivan Falcão está aqui comigo e ele é um do meu time. Vai lá, Ivan. Ivan, você deve estar no mudo. Sim, só para não perder a piada, só para vocês entenderem, tá? No time, eu sou conhecido como a pessoa que esquece de abrir o microfone. Claro que eu daria para vocês esse deleite nesse momento.
Mas voltando, boa noite a todos. Meu nome é Ivan Falcão. Sou um especialista de Cloud e Big Data dentro da Everest. Trabalho predominantemente em telecom, mas vira e mexe a gente precisa dar algum apoio em outras linhas também, tá? Acho que vocês vão perceber que tem muita coisa de Google aqui. Isso se explica porque até mês passado eu era um Google Cloud Architect pela Google. Meu certificado expirou, então eu não posso mais dizer que eu sou um, mas acho que é tipo bicicleta, né? Você aprende um pouquinho e nunca esquece. Beleza? Então vamos lá. Então, vamos embora. Eu vou começar e, de novo, gente, perguntas, dúvidas, mandem aí para a gente, levantem a mão, mandem no chat que a gente vai se falando, tá bom? Cara, então, antes de mais nada, né, vamos começar respondendo a temerosa dúvida. É caro ter no ambiente nuvem? Olha, gente, depende. Depende de muitas premissas, dependem de muitas coisas e são essas nuances que a gente quer conversar um pouquinho aqui com vocês hoje, tá? Tipo, é totalmente possível a gente criar um ambiente em cloud, em nuvem, tal qual você tem um ambiente on-premise, né? Seja ele debaixo da sua mesa, onde você chuta ali de vez em quando, ou na sua TI. O problema é que a virtualização trouxe para a gente um paradigma, né? Que é muito intangível, sabe? É muito difícil a gente conceber o tamanho que é montar uma estrutura que suporte grandes aplicações ou que suporte uma empresa quando você não vê, quando você não tem acesso ao meio físico, né? Então, tipo, hoje a gente trabalha com algumas companhias que têm parques de Big Data gigantes ok, a gente acessa, a gente sabe que as aplicações estão de pé, mas a gente não faz ideia do quanto isso fisicamente ocupa, e muito menos o quanto de recurso é utilizado para manter. E quando a gente pensa em recurso, às vezes carece da gente pensar só em investimento, né? De quanto custa para ter uma máquina Horton ou para ter um cluster, né, Cloudera. E o gasto energético para manter, sabe, esses servidores e o custo de mão de obra especializada para dar suporte. São pequenas nuances que, às vezes, acabam não entrando na conta, mas que, de fato, oneram um investimento ao montar um ambiente desses, tá? E, como eu acabei de mencionar, esses impactos, né, eles acabam eles acabam impactando o investimento não só para o projeto, né, que vai utilizar essa aplicação ou esse código de ambiente, como o meio ambiente, né? Coloquei aqui 2 links para vocês pesquisarem depois, um pouquinho sobre as iniciativas do Microsoft Underwater e do Facebook JR Data Center, onde eles levam data centers para lugares assim um pouco diferentes, né, para não dizer meramente inusitados, a fim exatamente de gastar menos com recursos, tá? A gente poderia cavar aqui inúmeras situações onde a usabilidade de recursos mais sustentáveis traria um planeta mais sustentável e, obviamente, economias mais verdes. Mas isso não é muito bem o propósito. Que se está para fomentar na cabeça de vocês e plantar uma sementinha. Aqui a gente vai voltar um pouco o bate-papo para o custo de investimento no projeto, tá? O quanto esses pequenos gatilhos, esses pequenos triggers acabam onerando o investimento no custo do meu projeto, no custo de manter uma aplicação no ar, rodando às vezes 24/7, sendo que eu nem preciso. Ivan, temos alguma dúvida até então? Acho que não, né? Até o momento, só se nós podemos encaminhar por e-mail. Sim, isso. Podemos, sem problema. Beleza, podemos sim. Mais alguma? Até o momento, nenhuma.
Beleza. Vamos lá, gente. Bom, Fiquem à vontade para perguntar o quanto vocês quiserem, tá bom? beleza. E para contribuir também, gente. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar um pouquinho do estudo de caso que a gente viveu com um cliente, tá? De telecom, onde foi construída uma plataforma no GCP, tá? Para quem não sabe, o Google Cloud Platform é um ambiente em nuvem do Google, obviamente, e que ele concorre aí com o Amazon, né, AWS e com Azure da Microsoft. Eu não sei o público que a gente está falando aqui, se tem alguma dúvida com nuvem ou para que ela se direciona, mas se vocês tiverem, por favor, levanta a mão aí que a gente discorre um pouco sobre. Mas o fato como eu tinha mencionado, hoje, né, no passado, a gente tinha salas que eram utilizadas por um computador, sabe, inteiro. E hoje a gente tem essa miniaturização com um poder de processamento muito grande na nossa mão. Então, de novo, será que o ambiente em cloud que eu estou montando é satisfatório ou atende à minha necessidade? E será que eu preciso disso tudo? Vamos tentar responder isso para vocês agora. Então, Ivan, você quer discorrer um pouquinho para a gente como economizar em armazenamento? E aí eu passo ali as perguntas. Vamos lá, gente. Então, um dos pontos que geralmente é uma das grandes lutas que a gente tem quando a gente vai para a cloud é mudar um pouquinho aquela mentalidade padrão que a gente tem para levantamento de recursos, tá? A gente está muito acostumado àquilo, eu vou precisar de um servidor de não sei quantos teras de HD, não sei quanto de memória, não sei quanto de processador. E geralmente eu já compro isso antes, já imaginando um crescimento disso, de maneira antecipada, porque a evolução do meu hardware, né, tipo a escalabilidade da minha demanda, ela fica um pouquinho mais complicada de eu fazer num ambiente on-premises, num ambiente dentro da minha própria empresa. Tá? E essa é uma das grandes guerras que às vezes a gente tem, porque em cloud, o seu custo é pela sua utilização. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. E como a cobrança do recurso é por utilização e também a escalabilidade desse ambiente, ela também é flexível. Eu escalar uma máquina dentro da cloud, cara, eu faço em cerca de 5 minutos. Né? Escalar o meu ambiente é muito fácil. Eu tenho recursos, inclusive, que eu posso auto-escalar o meu ambiente. Então, assim, um dos primeiros paradigmas que a gente tem que quebrar é parar de enxergar a cloud da mesma forma que a gente enxerga o on-premise. A gente tem que começar a olhar o nosso problema e se aproveitar dessa capacidade de escalar os meus recursos conforme a minha necessidade. E uma outra perspectiva que é um pouco mais rara quando a gente trabalha no on-premise é a capacidade de eu desescalar esse recurso, tá? Como assim desescalar? Da mesma forma que é muito fácil eu alocar mais máquina, é também extremamente fácil eu desalocar essas máquinas. Então, eu tenho que, para eu ter esse custo melhor em cloud, eu não posso pensar daquela forma, não, ok, eu tenho um recurso que eu vou precisar dele daqui a um ano. Se eu vou precisar de um recurso daqui a um ano, eu aloco ele daqui a um ano, eu não vou alocar agora. E o meu cálculo ele tem que ser pensado também em relação a isso. Eu posso até pensar, sei lá, em um mês, qual vai ser a minha escalabilidade e tudo mais. Mas eu já considerar todo o meu recurso lá na frente, já considerar um recurso que eu vou precisar daqui a um ano, daqui 2 anos, logo de uma vez, acaba me trazendo uma falsa sensação de que, nossa, a cloud é muito cara. Não é que a cloud é muito cara. É que a utilização dela é um pouco diferente daquilo que a gente fazia no on-premise, tá? Posso adicionar um ponto, Ivan? À vontade, cara. Sem querer te interromper, às vezes, né, a camada de gestão do projeto também fica muito temerosa, né, com esse lance de fazer um orçamento para investir em cloud e principalmente de tomar a decisão, né, se
é mais barato fazer um premises ou é mais barato fazer em cloud, exatamente porque a gente precisa colocar essas variáveis na ponta do lápis, sabe? Tipo, o quanto eu vou usar num primeiro momento, colocar no papel a taxa de crescimento para poder ir orçando o quanto eu vou escalar, né, nos meses que a aplicação for ficar de pé, ou, como o Ivan acabou de citar, né, desescalar, caso você tenha aí um expurgo de dados, ou, enfim, um comportamento anormal da aplicação. Esse estudo de caso, a gente trouxe, ele é a pedra de Rosetta, que vai resolver todos os seus problemas. Não, não é essa a ideia. Ela vai resolver alguns dos seus problemas de cloud, alguns dos problemas de processamento batch, que são algo muito comum, principalmente. A gente trabalha predominantemente com dados, com grandes processamentos de grandes volumes de dados, o famoso Big Data. Essa ideia de arquitetura, ela se aplica muito bem nesse cenário. Tem, claro, algumas variações que você faz dependendo da arquitetura que você quer seguir. Só lembrando que, sim, é uma das possibilidades que a gente tem, dentre muitas que eu tenho, para economizar na minha cloud. Ter uma cloud, mas também não ter aquele custo astronômico com o recurso, tá? Mas, se a gente for parar para analisar, em geral, tudo vai muito de encontro dessa ideia do escalar e desescalar, desligar quando eu não estou usando, ligar a mais quando eu estou usando. Tudo gira muito em torno disso, tá bom? Aqui algumas das estratégias que eu consigo seguir para esse tipo de coisa. Uma das primeiras coisas que a gente tem que desapegar um pouco é a utilização de discos em máquinas. A gente tem que parar um pouco com aquela ideia de, não, ok, eu tinha lá 20 máquinas no meu on-premises, rodando, sei lá, Hadoop, dando um cluster de Hadoop, rodando um cluster de, sei lá, Power Center, alguma coisa nesse sentido. Eu posso trazer isso para a cloud? Posso. Vai ser caro? Vai. Vai ficar bem mais caro. Por quê? Tá? Se você for analisar dentro da cloud, em termos de custo, qual a unidade de armazenamento é a mais cara de todas? É o SSD. Tá? Claro, eu não estou contando, memória não é bem uma unidade de armazenamento, mas ela é um ponto intermediário de armazenamento, principalmente quando você fala de redis, dessas coisas, mas não estou entrando nesse mérito aqui, estou falando de armazenamento mesmo, de storage, guardar minha informação, ela fica lá. Tá? O que a gente tem de mais caro hoje é o SSD. Tá? Ele é super rápido? É super rápido. Tenho na minha máquina liga num instante. É maravilhoso você ter um SSD. Se você tem um SSD na máquina, recomendo vocês comprarem, que vocês vão ver que vai ser uma maravilha. Só que em cloud, ele é caro. Tá? Qual outra opção que a gente tem? A gente tem os HDs, os discos rígidos propriamente dito. Não são tão rápidos quanto os SSDs, mas ainda são muito rápidos. Tá? Mas tem uma outra alternativa que todas as clouds trazem para nós, que são os storages, né? O Azure Blob Storage, o S3, o Google Cloud Storage. Eles são infinitamente mais baratos que o SSD e o HD, tá? E o mais legal, tá? Ele te cobra por uso. Como assim? Quando eu estou em cloud, eu vou lá num determinado momento e eu digo, eu quero que você aloque para mim um HD de 1 tera, que é aquele 1 tera que você vai usar daqui a um ano. Sabe? Você não vai usar agora. Você sabe que você vai usar daqui a um ano. Beleza, você alocou 1 tera para você utilizar de SSD. No primeiro mês, você usou 1 giga, só que você está pagando 1 tera. Você vai continuar pagando esse 1 tera, independente de você estar usando ou não. Existem estratégias associadas a isso? Sim, você pode ir aumentando o seu SSD e o seu HD ao longo do tempo. Só não é algo tão direto. Você muitas vezes é obrigado a desligar a máquina que você está trabalhando, trocar o disco. Tudo bem, é uma operação que você vai fazer no browser ou via API, alguma coisa nesse sentido. Mas, ainda assim, é uma operação. Tem que ter um controle humano um pouco maior ali para a gente conseguir fazer.
Mas, de maneira geral, a gente acaba fazendo que, beleza, eu preciso de 1 tera daqui 6 meses, já vou alocar 1 tera. Eu estou pagando aquele 1 tera. Tanto faz se eu estou usando 1 KB ou se eu estou usando todos 1 tera. Eu vou estar pagando. Não é tão interessante. Então, tanto SSDs quanto HDs, eles são úteis, sim, eles têm sua utilidade, eles são necessários. Eles são, na maioria dos casos, a principal opção para armazenamento de estruturas de arquivo? Não. Por exemplo, subir um Hadoop para armazenar grandes volumes de dados na cloud, eu acho que eu não encontro muitos casos em que isso é de fato a melhor opção, tá? Por quê? Porque a gente tem os storages. Os storages, eles vão te cobrar pelo seu uso. Então, se eu não estou usando nada do meu storage, ele não vai estar me cobrando nada. Se eu estiver usando 5 mega, ele vai estar me cobrando uns 5 mega. 1 giga, ele vai estar me cobrando aquele 1 giga. Ele me cobra a partir do momento que eu utilizar. Tanto faz se o que eu vou utilizar é agora ou daqui a 1 ano. Isso é um ganho muito grande que a gente tem. Por quê? Cara, eu estou sendo cobrado por uso. Não estou sendo cobrado só por ter alocado aquilo. Um outro ponto super legal dos storages é que virtualmente eles são ilimitados. Eu posso crescer um storage de maneira ilimitada. Posso colocar terabytes, petabytes de dados lá e ele vai armazenar aquilo sem necessidade de eu trocar. Ele é um storage que eu vou colocar dados lá e vou adicionando, vou adicionando, vou adicionando, vou adicionando. Ele tem uma estrutura de pasta, sim, uma estrutura virtual de pasta, mas tem uma estruturação de pasta, sim, que eu consigo utilizar. Então, assim, uma das primeiras coisas que é legal a gente considerar para economizar quando a gente está trabalhando com cloud, principalmente quando a gente está fazendo essa migração do on-premise para cloud, é verificar se não faz sentido, ao invés de eu estar usando meu armazenamento em SSD ou mesmo em HD, eu usar um desses storages, tá? Você já vai economizar muito por essa questão dele te cobrar pelo quanto que ele é alocado. E ainda tem um outro ponto que faz você economizar ainda mais. Os storage eles são muito mais baratos que um HD e um SSD, tá? Isso assim, se eu considerar o storage mais acessível, né? Que geralmente eu tenho níveis de blob storage, de Google Cloud Storage que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar com o hot, né? Para eu acessar a qualquer momento. Depois eu tenho outras camadas de storage que são para armazenamento histórico. São aquele, não vou mexer com tanta frequência, vou mexer uma vez por ano. Eu posso reduzir ainda mais o meu custo com isso. Então, olha que legal. Eu sou cobrado pelo meu uso. Eu posso segregar minha informação. Essa migração de um storage hot para um storage cold, você pode ser feita de maneira automática, se você quiser. Isso é bem legal. Então, assim, eu estou pagando por algo que é muito menor do que aquilo que eu pagaria num HD e num SSD. Vou conseguir armazenar sem preocupação de espaço, não que eu não vá pagar por esse espaço, mas eu não vou precisar me preocupar em ficar escalando isso o tempo todo, tá? E eu ainda consigo mais para frente, para aquele dado histórico, eu consigo pegar ele e jogar num storage ainda mais barato. Tá? Essa é uma das primeiras coisas que a gente consegue fazer para reduzir o meu custo de cloud. Isso está muito associado ao que a gente fala que é o desacoplamento da camada de armazenamento e da camada de processamento. Né? A camada de armazenamento, eu estou guardando meu dado para ele ficar armazenado para eu poder utilizar, seja lá o que for. A camada de processamento vai estar lá mastigando o dado, transformando o dado, gerando outro dado em cima daquilo. Tá? Então, é legal a gente pensar nesse desacoplamento da camada de armazenamento e da camada de processamento. Ivan, então vou usar só storage. Não, vamos lá. Não é vamos acabar com os SSDs e os HDs. Não é isso. Eles têm sua utilidade, sim.
existem situações, principalmente quando eu preciso de uma velocidade de acesso muito alta, que é interessante eu ter um SSD ou um HD para atender a minha necessidade. O que eu estou dizendo é, para, por exemplo, processamentos batch, que geralmente se caracterizam pelo quê? Eu vou subir o meu processo, vou mastigar aquele dado, ou vou ingerir aquele dado, vou guardar esse dado e vou ficar, sei lá, 1 hora, 2, ou mesmo um dia sem mexer naquele dado. Cara, nessa situação, em que eu não vou ter vários acessos ao dado o tempo todo, tá? É interessante, sim, eu considerar essa migração para uma camada de storage para eu poder trabalhar, tá bom? Pessoal, falei um pouquinho, dúvidas até aqui? Olá, boa Sim, noite. então, Eu tenho uma dúvida, sim. manda. Opa, é o Eric quem está falando. Boa noite a todos. Boa noite, cara. A dúvida Boa seria o noite, cara. seguinte: a partir do momento que eu contrato um serviço de cloud, baseado nesse contexto que você mencionou sobre SSD, HD e storage, é possível trabalhar com, por exemplo, storage e SSD ao mesmo tempo? Ou a partir do momento que eu contrato, eu posso trabalhar somente com storage ou somente com SSD? Não, você pode trabalhar com os dois. Na verdade, assim, sendo bem sincero, você sempre vai alocar um pouquinho de SSD ou um pouquinho de HD. A máquina precisa de uma área de swap. É muito difícil você conseguir processar grandes volumes de dados só com memória e processador. Então, um mínimo de HD e SSD você vai sempre ter. Mas é diferente eu alocar alguns teras de SSD e HD de eu alocar, sei lá, 250 GB, 150 GB só para ter uma área de swap para eu conseguir fazer esse trabalho. E eu posso, sim, se for muito mais rápido, existem estratégias que a gente pode seguir para copiar o dado do storage para o meu disco local, para o meu SSD. Eu processo lá dentro, eu mando meu programa, sei lá, o meu Spark, o meu Apache Beam, o meu Flink, ler o dado desse SSD, devolver nesse SSD e depois utilizar algumas rotinas padrões para copiar isso do Google Cloud Storage. Tá? O que a gente está falando não é vamos abolir o SSD ou abolir o HD. Vamos utilizar o SSD e o HD quando de fato eu tenho necessidade. Tá? Mas eles vão conviver sem problema nenhum. O que difere é onde eu estou armazenando minha informação final. Entendeu? Não sei se eu consegui responder. Ah, perfeito. Obrigado, hein? Fiquem à vontade, gente. Eu acho super legal essas perguntas de vocês. Dá umas discussões muito loucas. Seguimos, então. Não sejam tímidos, tá, gente? Fiquem tranquilos. Seguimos, cara, sem nenhuma pergunta no chat. Bora lá, então. Se você puder passar. Aqui, a gente fez um comparativozinho para vocês, tá? Os custos vão ser certinhos, perfeitos? Não, tá? A gente fez pela calculadora da GCP mesmo. Geralmente não incorre impostos quando você está nessas calculadoras, mas dá mais ou menos para a gente ter uma ideia do custo que eu vou ter para armazenar uma mesma quantidade de dados. Aqui, a gente fez uma brincadeira simples. Eu armazenar 1 tera de dados, né? 1024 gigabytes de dados. Não um SSD, que é a primeira opção, num HD, né? Num HD normal, HDD, e aqui eu tenho a camada mais, o storage mais rápido de se acessar e o mais direto que eu tenho, né? Que é o que a gente recomenda para essas trocas diretas. Tá? Aqui a gente fez por GCP, só para vocês terem uma ideia mesmo, mas existem os equivalentes em todas as clouds. Tá? Cada um tem um nome diferente, às vezes tem uma outra funcionalidade a mais, mas em geral eu consigo replicar isso sem nenhum problema em qualquer cloud. Tá? Mas vamos lá. Primeiro caso, eu estou gastando para 1 terabyte, tá? Escolhi uma opção que eles chamam de zonal, que ele só vai ter replicação na mesma zona, tá? Tem vários outros tipos de replicação que eu consigo fazer, mas não vou entrar no mérito aqui. Mas um SSD ligado lá 24 horas por dia, com 1 tera alocado, você está falando de $174 que você vai pagar no mês nessa brincadeira. Tá?
Tem como reduzir? Tem. Posso jogar num HD. Não é tão rápido quanto um SSD, mas ainda assim vai ser relativamente rápido. Na nossa estimativa, ficou $40. Bem, foi um ganho bem grande que eu tive, uma redução bem grande de custo que eu tenho só nessa brincadeira. Mas eu posso fazer uma redução ainda maior. Se eu jogar, por exemplo, num storage para armazenamento, esses mesmos 1 tera que eu estou armazenando no storage, ele cai para $20,48. Tá? É uma queda muito grande. A gente está falando de 88%, mais ou menos, de queda. É verdade. Estou seguindo. Aqui vocês já conseguem ter mais ou menos uma ideia da redução de custo que eu consigo ter. Vários casos a gente consegue atender com esses storages, tá? Geralmente, a maior parte das ferramentas atuais de Big Data, elas já conseguem se comunicar diretamente com esses storages, seja ele qual for, Google Cloud Storage, seja ele S3, seja ele o Azure Blob Storage. Essas ferramentas elas já conseguem se comunicar de maneira direta. Eu, por exemplo, vira e mexe, eu faço algum processo em Spark. Alguns de vocês devem ter ouvido falar da Databricks. Databricks, por trás, é o Spark rodando. Mas as funcionalidades do Databricks, em geral, eu consigo emular no Spark sem grandes problemas. E eu consigo, sim, ler um dado via Spark diretamente já fiz dos 3 principais storages, do S3 da Amazon, do Azure Blob Storage, do Google Cloud Storage também. Consigo acessar diretamente o dado, ou seja, consigo ler o dado de lá, mastigar esse dado dentro da minha camada de processamento, que daí eu estou usando memória, processador, tudo isso, um pouco mais, e devolver esse dado diretamente para o Google Cloud, para o storage em si. Olha que legal, em vez de eu estar gastando $174 para eu armazenar meu dado e deixar uma máquina ligada que vai ficar o dia inteiro ligada. Às vezes eu não vou estar usando essa capacidade dela e muito menos esse SSD. Eu posso gastar $20,48. Vou ter um acesso semelhante, não vou dizer idêntico, mas um acesso semelhante para conseguir acessar meu dado e processar ele da mesma forma. É um ganho muito grande, tá, gente? Vale bem a pena a gente começar a considerar. E é normal, é super normal. Eu lembro da primeira vez que eu subi um recurso na cloud, foi na Google. A gente estava fazendo uns testes, o cara tinha começado na área de Big Data. Subi, sim, um cluster Cloudera em cloud. Hoje eu vejo que não faz sentido nenhum eu ter feito aquilo. Mas, né, todos já fomos mais júniores em algum momento da vida. E, de fato, não fazia sentido eu subir um cluster de Hadoop em cloud para atender essa necessidade, tá? Mas eu então vou eliminar o SSD e o HD da minha vida. Não é isso. Tem situações que o SSD e o HD são necessários. Às vezes, alguns processos que precisam de uma leitura e escrita mais rápida, esses tipos de estruturas são necessárias, sim. Mas não quer dizer que todas as nossas estruturas precisam de um SSD disponível ou um HD disponível, tá? E é nesses casos que a gente está tentando trazer algumas alternativas para vocês, tá bom? Pessoal, dúvidas? Vocês estão muito quietinhos, gente. Certeza, galera. Nenhuma dúvida. Falem aí. Nada? Vamos nessa, Ivan. Então, beleza. Vamos lá. Você pode fazer isso. Uma outra coisa que é legal a gente considerar para economizar é fazer algumas alteraçõezinhas na minha camada de processamento, tá? Novamente, reforço aquilo. Aqui a gente está focando muito mais em casos relacionados a processamentos batch, aqueles processamentos que ocorrem, sei lá, uma vez a cada hora, uma vez a cada meia hora, uma vez por dia, coisas nesse sentido, tá? Existem processamentos que são constantes, são streaming, tem algumas alternativas que a gente tem para reduzir os custos disso também, mas aqui, especificamente para esse meetup, a gente tentou trazer um caso mais voltado para o batch também. Muita gente vai encontrar esses casos, principalmente a gente que trabalha com Big Data. Acho que
todo mundo faz um processamento batch, um só não, né? Diversos processamentos batch ao longo da vida, quando a gente trabalha com dados. E são essas alterações de workload batch que a gente está focando um pouco mais aqui, tá bom? E voltando aqui para a ideia da economia com processamento, tá? Quando a gente trabalha com processos batch, frequentemente acontece o quê? Eu preciso do recurso uma vez a cada hora. E eu levo, sei lá, 15 minutos para processar. Nessa brincadeira, eu tenho 45 minutos do meu recurso ocioso, tá? Tudo bem, às vezes eu não tenho jeito. Se eu tenho, sei lá, um cluster Hadoop lá processando, um cluster Cloudera em cloud, rodando o tempo todo. Cara, não tem jeito. Os meus dados estão armazenados naquele servidor e eu não estar processando naquele momento sei lá, né? Não tem jeito. Mas, quando a gente começa a fazer esse desacoplamento da camada de processamento da camada de armazenamento, a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Tá? Por exemplo, gente, eu não preciso que a minha máquina esteja o tempo todo ligada. Na verdade, é interessante. Como eu sou cobrado por utilização, cloud, aliás, tem muito essa questão. Eu sou cobrado por quanto eu uso. Então, a minha economia ela é muito voltada a isso. O quanto eu vou conseguir reduzir a minha utilização sem, claro, prejudicar o meu processamento como um todo. Tá? Isso significa que eu vou jogar um recurso mais baixo. Não necessariamente. Às vezes é mais interessante para mim jogar mais recursos de processamento e terminar o processamento mais rápido do que simplesmente jogar um recurso pequeno e ficar com ele ligado, sei lá, 3, 4, 5 horas. Tá? Existem alguns truquezinhos que às vezes a gente não considera dentro da cloud. Para processamento batch, o que a gente pode fazer? Poxa, legal, vou subir a minha camada de processamento. Já dei um pequeno spoiler ali atrás, eu vou ler o meu dado que está no meu storage, que ele eu pago por aquilo que eu estou utilizando. Se eu não estou utilizando, eu não estou pagando. Né? Quando eu estou utilizando, tenho gigabytes armazenados nele. Então, se eu não contrato um tamanho no storage, eu pago por aquilo que eu estou usando de fato. Tá? Então, vou ler aquela informação que está lá, vou mastigar aquele dado. Posso utilizar várias coisas. Posso usar Spark, posso usar Flink, posso usar o Apache Beam, que é uma ferramenta mais específica da Google, enfim. Várias ferramentas de Big Data já conseguem fazer essa comunicação lendo o dado direto do storage, trazendo para a memória, processando tudo dentro daquele cluster de máquinas que eu tenho e devolvendo isso para o storage. Pô, se eu estou devolvendo para o storage, eu não preciso da minha máquina de pé, eu posso desligar ela. Isso é super legal e super econômico. Uma das coisas, eu considero que as duas coisas mais caras que a gente tem em cloud é a capacidade de processamento, tá? Seja ela com CPU ou placas de vídeo, memória e armazenamento. Geralmente, quando eu falo de armazenamento, é SSD e HD. Então, conseguindo reduzir isso, eu já vou ter um ganho muito grande nos meus gastos de cloud, tá? Já cantei um pouquinho a bola para vocês o que a gente precisa fazer. Utilize uma ferramenta de processamento que consiga acessar o meu storage, processe e devolva para aquilo. Não estou usando o meu cluster, eu desligo. Eu tenho ferramentas hoje que eu consigo, antes de começar o meu processamento, dizer, Cloud, liga para mim esse cluster de máquinas para eu poder usar. Ela vai ligar. Quando está ligado, você diz, com esse cluster seu que está ligado, roda esse processamento aqui para mim. Tem um outro recurso que é bem legal, que você consegue dizer que se o seu cluster está sem utilização por um tempo X, ele destrói aquele cluster, ele desliga ele por completo. Quer dizer, você tem que destruir o recurso, você não pode desligar. Desligado, ele ainda te cobra. Mas ele destrói o seu recurso se ele estiver sem utilização. Se ele estiver processando, ninguém vai mexer. Se eu configuro essas opções no meu cluster, eu posso dizer para ele, estou sem processar há 5 minutos, desliga, não preciso ficar pagando por isso. Isso é bem legal, tá?
seu custo reduz muito. É a diferença entre você estar pagando 1 hora de processamento e você está pagando 15 minutos. No final do mês, isso faz uma diferença bem grande. Tá? Novamente, isso vai funcionar para todos os meus recursos, para todos os meus workloads? Não, mas os processamentos que se encaixarem nessa característica são grandes candidatos para a gente começar a fazer isso daqui, tá? Uma outra coisa que eu consigo fazer, tá? Eu acho que quase todas as clouds têm. Eu conheço predominantemente a da Google, que foi a que eu usei bastante, que lá eles chamam de máquinas preemptivas, que é o quê? A cloud, ela tem uma quantidade de recursos alocados para ela. Ela torce para todo o tempo ter alguém utilizando aquele recurso, tá? Só que, eventualmente, não vai ter gente para usar aquele recurso o tempo todo. Aí o que ela pensa? Poxa, é melhor eu pagar por um recurso, eu pedir para a pessoa pagar menos por aquele recurso, do que não estar cobrando nada por aquele recurso específico. Então, o que ele faz? Ele oferta para mim e diz, eu te cobro 90% menos do recurso para você utilizar. Só que se eu precisar, se outra pessoa pedir o seu recurso, você tem 2 minutos para liberar esse recurso para mim. Putz, ferrou, né? Não consigo utilizar essa máquina porque não vou ter capacidade de processamento. Depende. Ferramentas como Spark, como Flink, como Vim, ferramentas de Big Data, elas estão acostumadas a lidar com a possibilidade de um recurso deixar de funcionar. Essa recuperação em caso de falha é normal para eles. Então, posso me aproveitar do fato daquela máquina, meu armazenamento do dado não está naquela máquina, tá? O meu armazenamento está num storage, o meu processamento é feito na máquina, mas se eu perder um nó, o meu processo em si ele consegue se recuperar, ele consegue jogar aquilo que aquele determinado nó estava processando para outro recurso processar. Então, esses recursos, como o da Google, os preemptivos, eu posso utilizar para reduzir ainda mais o meu custo de processamento. Tá? Essa é uma outra dica que é bem legal da gente utilizar. A gente fez uma redução enorme em um dos projetos que a gente teve, utilizando esse tipo de recurso, de uma maneira idêntica a essa que eu estou falando para vocês. Tá? A única garantia que a gente tem que dar é separar essa camada de armazenamento da camada de processamento. Tá? Eu vi uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que ele comentou que, no caso da S3, a transferência dos dados também é cobrada. Sim, mas mesmo essa transferência dos dados ainda compensa bastante. Tá? Comparado ao que você pagaria num SSD, estamos cientes dessa possibilidade, só que ainda assim, o que você paga por milhão de operação, geralmente eles te cobram por isso, por milhão de operação de determinadas classes, ainda compensa muito mais do que você armazenar num disco tradicional, num SSD e um HDD, tá bom? Então, mesmo para recursos com uma frequência muito alta, ainda compensa muito. Se você puder voltar um pouquinho, Bruno, volta lá nos custos de disco, por favor. Aqui a gente não considerou leitura escrita no storage? Não. Até porque ele tem uma cota mínima que ele considera já, que já é uma cota que já vem para você utilizar para aquele storage, tá? Mas mesmo que eu gastasse o dobro, tá? Que é meio surreal isso, é difícil eu ter o dobro de acesso a uma determinada informação de storage, ainda ficaria próximo daquilo que eu pago no HD. O HD é mais rápido. Sim, mas eu perco a questão daquele desacoplamento que eu tinha lá atrás. Eu vejo que, de qualquer forma, mesmo considerando essas situações, que eu tenho muita leitura escrita, o storage para operações desse tipo, operações predominantemente batch, vai compensar muito mais do que você armazenar esses dados num HD e mesmo num SSD, tá bom? Volta lá, Bruno, deixa eu ver.
Beleza. Obrigado pela pergunta aí, Caio. Pode passar para frente? Tem mais perguntas? É que eu vi a do Caio subiu para mim, então por isso que eu respondi logo de Não, cara. no chat não tem. Sim, é um overbooking de cloud, exatamente. Vamos lá, gente. Alguma pergunta até aqui, por favor? Fiquem à vontade. Nada, nada? Aproveitando ainda essa pergunta do Caio, o que você tem que tomar cuidado, cara, é uma outra coisa. Geralmente a movimentação de arquivos dentro de um storage, ela não é tão cara em storages que são voltados para armazenamento, esse armazenamento hot, leitura e escrita ser constante. Existem alguns níveis de armazenamento que você pode colocar, que são storages específicos que você cria para isso, que eles são mais baratos para armazenar. Então, se eu não mexer, se eu não for mais ler aquele arquivo, ele fica ainda mais barato do que aquele custo que eu mostrei para vocês. Só que eles são feitos para armazenamento, sei lá, de backup. Backup é aquela coisa que você faz, você torce para não usar. A gente usa, faça um backup, sem dúvida. Mas a gente sempre torce para não usar aquilo, e dependendo de como tiver, é até mais raro você utilizar aquele backup, né? Exato, de PR. Então, nesses casos, eu fazer leituras e escritas constantes nesse tipo de storage, daí eu vou ter um custo um pouco maior, que geral, muitas vezes não compensa, tá? Mas vamos lá, acho que essa é a mensagem da capacidade de processamento. Eu consegui separar essa camada e utilizar o meu recurso, podendo subir o meu recurso e desativar sempre que necessário. Vamos para o próximo, Bruno? Aqui um comparativo para vocês, tá? É a mesma máquina. É uma E2 Standard 8. Ela acho que são 8 cores e 32 GB de RAM. Tá? Uma máquina desse tamanho. Qual que é a primeira coisa que eu fiz? Eu coloquei uma máquina ligada 24/7 por 30 dias, tá? Coloquei a mesma máquina, mesma quantidade de disco, a mesma coisa. Por um mês ligado 24 horas, eu estou pagando quase 193 dólares, né? Agora vamos considerar, tá? Premissamos aqui, vai variar um pouco dependendo do tempo de processamento que você vai ter. Mas vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Se ao invés de eu levar um processamento de 1 hora, eu fizer esse processamento nessa mesma máquina em 15 minutos e tiver 45 minutos ociosos naquela máquina, tá? Nessa brincadeira, o que eu tenho? Eu vou ter 24 períodos de 15 minutos, tá? Isso por 30 dias. Então, eu vou ter por hora um conjunto de horas que eu consigo daqueles 15 minutos. Então, eu vou ter 15 minutos à meia-noite, 15 minutos à 1, 15 minutos às 3, 15 minutos às 4, para processar, gravar, ler meu dado, processar e gravar no storage, desligo minha máquina. Tá? No cálculo que a gente fez, desses mesmos 30 dias, em vez de 720 horas, eu caio para 180 horas. Olha a queda no custo que eu tenho nessa brincadeira. Claro, nem sempre eu consigo reduzir para 15 minutos, mas vamos dizer que eu reduza pela metade o meu custo que eu tenho ali. Poxa, já é um ganho bem grande que eu tenho para a minha empresa. Se eu considerar muitos processamentos, o ganho é ainda maior. Tá? Aqui é mais para vocês terem uma ideia dessa brincadeira que a gente consegue fazer. E essa brincadeira, ela cai numa outra. Se eu puder mudar o slide, Bruno, acho que já está no próximo. Não. Não. Tá para frente. Tá para frente, isso. Tá para frente. Tá. Não, eu volto nesse daqui a pouco, vai. Deixa eu explicar esse de uma outra forma. Não, pode ir para o próximo. Esse... como eu comentei anteriormente, eu tenho que aproveitar ao máximo essa capacidade que eu tenho de subir o meu cluster, as minhas máquinas de processamento, processar e desligar, tá? Processamentos batch vão se beneficiar extremamente dessa política,
tá? Na época que eu fiz uma arquitetura dessa lá atrás, eu não tinha duas ferramentas que eram úteis, que era o Cloud Scheduler e o Cloud Composer. Já explico para vocês o que eles são. O que eu usava na época? Eu subia uma maquininha pequena só para rodar cron, só para ficar, roda num determinado momento, sobe o cluster e roda o meu processo. Tá? Essa máquina, ela ficava ligada, mas ela era uma máquina pequena, então o custo associado dela era bem pequeno. E eu conseguia configurar o meu cluster para, se ele tivesse ocioso por mais de 5 minutos, ele ser desligado. Tá? Com isso, eu já tinha um ganho muito grande, era muito semelhante a esse que eu estava falando para vocês. Ah, mas por quê? O meu caso era um caso ainda mais significativo disso. Meu processamento era uma vez por dia, era uma diária que a gente fazia em cloud. Então, o ganho que eu tinha, que eu mostrei no slide anterior já, eu, em vez de deixar 24 horas ligado, eu deixo só os 15 minutos específicos de cada hora. Num processamento diário, nossa, meu custo cai ainda mais nessa brincadeira. Então, é um ganho muito grande. Hoje, eu tenho algumas funcionalidades novas que é legal a gente considerar. No caso da Google, a gente tem o Google Cloud Scheduler, que ele é uma ferramenta de schedulagem de dados. Num determinado horário, eu executo isso daqui. Tá? Ele é uma opção mais barata para schedulagem desses dados. Azure e Amazon deve ter os seus específicos. Estou trazendo aqui só os da Google, só por estar mais acostumado com eles. E existe o chamado Cloud Composer. Na verdade, ele é um Apache Airflow. Né? Se vocês quiserem depois dar uma olhada, é uma ferramenta de orquestração de processos. E ele é uma alternativa bem interessante, porque você consegue orquestrar isso direitinho. Você consegue orquestrar a subida do cluster, assim que o cluster estiver de pé, você manda uma outra estrutura. Ele é bem legal para esse tipo de coisa também. Tá? Pode ser uma opção legal para vocês orquestrarem esse tipo de processamento. Mas vou deixar o meu composer ligado o tempo todo? Se eu tiver muitos processos, faz sentido, porque daí eu posso orquestrar isso em diversas horas do dia. Agora, um processo uma vez por dia, gente. Usei um negócio mais simples. Usei um scheduler, usei uma maquininha com cron que vai atender vocês da mesma forma, tá? Então, assim, só recapitulando, separar minha camada de armazenamento da minha camada de processamento, aproveitar ao máximo que eu puder a utilização dos storages, desligar o meu cluster sempre que possível, o meu cluster ou as minhas máquinas sempre que possível. Se não der para desligar, pelo menos tentar uma política de escalabilidade, escalar conforme a necessidade. Eu posso fazer isso também. Minha máquina está em 90% de uso, vou subir uma outra máquina paralela. O cluster está a 5 minutos usando 10% da capacidade. Beleza. Volto, desligo as outras máquinas para atender. Beleza? Pode passar, Bruno, por favor. Aqui, um comparativo legal sobre aqueles nós preemptivos que eu comentei com vocês. Lembra que eu falei que não é uma matemática tão direta? Que é tipo, quanto menos recurso eu tiver de pé, melhor. Aqui eu fiz algumas brincadeirinhas para vocês. No primeiro caso, eu subi um cluster de Dataproc, que é um clusterzinho que roda Hadoop, mas eu não uso Hadoop propriamente dito, eu uso predominantemente o Spark. Ligado 24/7, tá? Não estou me preocupando, estou deixando ela ligada o tempo todo, com 10 workers, 10 máquinas de pé o tempo todo para trabalhar, tá? O custo disso no mês ficou $2.753, mais ou menos, tá bom? Se eu considero aqueles nós preemptivos, lembra que eu falei para vocês? Aqueles nós que é a capacidade ociosa da cloud. Aqui, o que eu fiz? Eu subi 10 worker nodes, tá? E mais 10 preemptivos, tá? Não, pera, eu fiz aqui. Não, esse daqui é outro. Não, tá. Eu já entendi qual que é esse daqui. Eu vou primeiro para o seguinte, que é o quê? Em vez do segundo, eu vou comentar o terceiro primeiro, só para organizar algumas coisinhas. O que eu fiz aqui? Em vez de ter os 10 nós sendo meus mesmo, eu coloquei 4 nós normais, 4 nós com máquinas padrões, e coloquei 6 nós preemptivos.
tá? Geralmente, dependendo do tamanho da máquina que você coloca, é super tranquilo conseguir, sempre tem máquina disponível, tá? Essa brincadeira, só de eu ter tirado parte da minha capacidade de processamento de um nó que é exclusivo meu para um nó desses preemptivos, eu já tive uma queda enorme, ó, de 2.752 caiu para 1.942, foi quase 30% de redução com a mesma capacidade de processamento, tá? Tem outro estudo que é interessante de eu fazer, que é o quê? Será que eu não consigo subir esses nós preemptivos? Será que eu não consigo subir mais recurso e reduzir o meu tempo de processamento? Tá? Como assim? Em vez da minha máquina ficar 24/7 ligada, ela fica a metade. Eu subo mais nós preemptivos para trabalhar. Eu tinha os 10 workers que eu já trabalhava, coloquei mais 10 nós desse tipo preemptivo para a gente trabalhar. O meu custo, ele não ficou tão mais alto. Se você olhar aqui, espera aí que estou com um negocinho na frente. $2.249. Então, o fato de eu reduzir o meu tempo de processamento, mesmo eu aumentando a quantidade de recursos, fez o meu custo ser menor. Então, é legal eu considerar também essas outras alternativas. Puxa, será que não vale a pena para o meu processamento eu colocar mais recurso e terminar, sei lá, na metade do tempo? Claro que nem sempre essa matemática é tão linear, mas vale o estudo sempre, tá? Vale para ver se eu não consigo reduzir o meu custo com uma máquina maior. Às vezes vale a pena. E vale muito, e mesmo sem contar os preemptivos, algumas vezes o caso de você colocar uma máquina muito grande, sei lá, você estava fazendo processamento em 3 horas, fez em 15 minutos, já vai dar um ganho para você muito grande. Que na verdade você tem 2 ganhos. Você tem o ganho de processar mais rápido, você está com aquela informação com você mais cedo, e o seu custo às vezes reduz também, ou no mínimo fica a mesma coisa, que já é um ganho bem interessante. Tá bom? Vamos para o próximo, Bruno, por favor. Aqui era um exemplo de arquitetura, a gente colocou assim num player grande, a gente aplicou essa estrutura, e o caso era bem simples. O que eu tinha que fazer? Eu tinha dados de bancos relacionais de algumas empresas parceiras, tá? E por alguns motivos intrínsecos do projeto, eu precisava extrair esses dados. Eles não poderiam mandar para nós por um arquivo, alguma coisa parecida, tá? Nesse caso, o que a gente fez? A gente criou uma VPN entre essas empresas parceiras, tá? O Dataproc, como eu comentei, é um cluster de Hadoop, tá? Mas você usava ele como cluster de Hadoop? Não, eu só usava a parte do processamento do Hadoop, o Yarn, o Spark, e também consigo rodar o Scoop, apesar de não estar oficialmente na plataforma, como é uma plataforma que usa o Hadoop, eu consigo rodar Scoop também, tá? Então, eu usava o Scoop, que é uma ferramenta excelente para extração de dados de bancos relacionais. O Scoop, na verdade, não era o Scoop, era o Dataproc, ele tem uma característica bem interessante. O Hadoop dele, ele já é configurado para conseguir enxergar o Google Cloud Storage, tá? Então, com isso, todos os recursos que estão usando o Dataproc já conseguiam ler de maneira automática. Mas eu poderia colocar as classes específicas para gravação no Google Cloud Storage sem problema. No nosso caso, a gente fez isso. A gente subia o cluster em um determinado horário do dia, na verdade, à noite. Subia várias máquinas, tá? Aqui está uma só, mas a gente subia várias máquinas para rodar tudo em paralelo. Muitos clusters preemptivos. Sim, muitos nós preemptivos e muitas máquinas paralelas. Tá? Isso às vezes é importante, às vezes é mais interessante. Em vez de eu ter um cluster que faz tudo, eu ter vários clusters e cada um faz um pedacinho, eles vão se desligando aos poucos. Mas usava o Scoop para ir nesse banco relacional, trazia o dado e gravava no Cloud Storage. Aqui tem uma outra coisa legal que eu acho legal comentar para vocês. Tá? O Scoop mesmo, o Spark, existem alguns tipos binários de dado que você consegue trabalhar, que geralmente eles são otimizados para leitura e escrita. Tá? Spark, Scoop, mesmo o BigQuery, eles conseguem ler de maneira mais rápida. Tá? Então, assim, o que a gente optou por fazer? A gente usou um formato de arquivo que era o Avro. Tá? Se vocês quiserem procurar, é só procurar como Apache Avro, que vocês encontram sobre ele.
Qual que é a vantagem? A gente já conseguiu utilizar ele de maneira compactada. Então, eu poderia gravar como CSV? Poderia. Fazia sentido? No nosso caso, não. Como eu não ia ter, em geral, pessoas lendo aquele dado de maneira direta, então o ideal era eu otimizar aquilo para o meu processamento, para minha máquina ler aquele recurso. Então, eu usava o Scoop, já lia o dado e já gravava no Google Cloud Storage esse dado como AVRO. Eu tinha uma redução do espaço que eu precisava. Lembra que o Google Cloud Storage ele vai te cobrar por aquilo que você usa e não pelo espaço alocado aleatório? Então, eu já tinha um ganho aí. Tá? Tinha um ganho de processamento também, porque o acesso a essa informação era muito mais rápido. Um terceiro ganho interessante é que o Avro já vinha com o esquema padrão. A gente construiu ele de maneira que o esquema, né, a estrutura dos dados já viesse uma estrutura só. Então, a gente não precisava muito se preocupar com isso. Ok, terminava isso, a gente tinha várias máquinas em paralelo, vários clusters em paralelo, por assim dizer. E conforme eles iam acabando, eles iam sendo desligados. Quando eles estavam ociosos, eles iam sendo desligados. Então, ele ficava de pé só aquilo que de fato eu precisava. Tá? Um pouquinho mais para frente, quando esses processos terminavam, eu subia um processinho de Spark para trabalhar. Tá? O Spark é excelente para esse tipo de processamento batch que a gente tem aqui. Tá? Ele consegue acessar diretamente o Google Cloud Storage, ele consegue ler o Avro, ele trabalha com memória, ele se aproveita da capacidade do Hadoop de recuperação de falha. Então, se ele perder um nó, eu estou com um preemptivo lá e o Google pediu, eu tive que devolver aquele preemptivo. Em geral, não tem problema. Você tem que perder muitos nós em paralelo, coisa que é mais difícil. Geralmente, os seus nós que não são preemptivos, os seus próprios nós, eles atendem à sua capacidade de maneira geral. Tá? Ele é uma ferramenta excelente para esse tipo de coisa. Então, beleza. Pegava aquele dado bruto que eu tinha extraído, processava, devolvia para o Google Cloud Storage também como Avro. Tá? Aqui na frente varia um pouco, mas uma das coisas que tem mais legal no Google, eu acho que é uma ferramenta excelente de trabalhar, é o BigQuery. O BigQuery me trazia duas vantagens. Ele consegue ler direto do storage, não é o jeito mais otimizado, o jeito mais rápido, o jeito mais barato, mas ele te traz essa possibilidade. Então, eu quero ver meu dado bruto, por algum motivo. Posso usar o BigQuery para ler o dado bruto que estava no primeiro storage, né? O storage de dado bruto, aquele que o Scoop gerou. Ou eu podia já pegar o dado que já estava transformado, o dado já trabalhado, ingeria no BigQuery e ali eu tinha uma camada de consumo de dados propriamente dito. Eu podia usar o que eu quisesse. Podia me conectar direto no BigQuery, podia usar o Looker, Power BI, Tableau, que vocês imaginassem. Toda essa brincadeirinha, Cluster Spark não ficar de pé, ele caía assim que aquele processamento terminava, aquele ou aqueles processamentos terminavam, tá? E eu tinha uma economia muito grande. Um processo que era executado uma vez por dia, que eu podia estar gastando rios de dinheiro com um cluster que eu não estava utilizando. Só essa separação da camada de processamento da camada de armazenamento já me traz um ganho enorme. Beleza? Então, temos uma pergunta novamente do Caio. Qual a vantagem do BigQuery sobre o Spark? Então, são coisas um pouquinho diferentes. Tá? O Spark ele é excelente para processamento. Tá? Ele é mastigação de dados. Ele é sei lá, para os que conhecem, ele é tipo um Power Center da vida. Vai pegar o dado, ele vai mastigar o dado, ele vai armazenar o dado. Essa é a ideia dele. Posso usar o Spark para Data Discovery? Posso. Posso usar o meu Spark para acessar de maneira interativa os meus dados brutos e os meus dados processados. Vai ser sempre essa necessidade? Não. O que acontece é que, geralmente, quem conhece de Spark já tem um conhecimento um pouquinho maior de programação, de gestão de dados ali. Ele vai te atender para isso, para fazer uma análise do meu dado, alguma coisa nesse sentido. Agora, para exposição de dado, o BigQuery vai funcionar muito melhor. Ele é vamos dizer que ele faz o papel do seu DW ali. O seu dado já está pronto, já está mastigado, já está pronto para uso. E você consegue acessar o dado lá. Tá?
Em se tratando de custo, já que vocês perguntaram, é legal mencionar. O BigQuery ele tem uma característica que eu acho fantástica, que ele te cobra pelo quê? Ele te cobra pela quantidade de dado armazenado, assim como o storage. Então, ele, sei lá, se eu estou mantendo por um mês 1 MB, eu vou pagar pelo armazenamento daquele 1 MB. Se eu estou pagando se eu estou usando 1 GB, eu vou pagar por aquele 1 GB. Isso já é um ganho muito grande que ele tem. E a outra coisa que ele vai te cobrar é por processamento de dado para te mostrar o dado. Ele usa uma query SQL padrão, só que ele precisa processar aquele dado, mastigar aquele dado para te devolver aquele resultado. A quantidade de gigabytes que ele precisa processar para te devolver aquele dado é um dos custos que você vai ter. Você é cobrado por gigabyte processado, propriamente dito. E daí uma outra resposta por que usar o Spark. A longo prazo, você sempre fazer tudo no BigQuery, você sempre processar com o BigQuery sai caro. Às vezes compensa, dependendo do plano que você escolhe dentro do BigQuery, pode até compensar, mas de maneira geral é legal. O Dataproc com Spark ele é muito barato, tá? Mas e daí com essa redução de custo compensa mais eu processar o meu dado num Dataproc com Spark do que eu processar dentro do BigQuery. Não que não dê, dá, só é mais caro, tá bom? Outra pergunta do Renato. Renato chamava o Curo. Os Podem Dataproc Clusters Spark podem ser substituídos por Cloud Data Flows MJobs para economizar? Podem, na verdade, assim, ambos podem se utilizar dessa mesma característica. Tá? Eu consigo fazer isso daqui tanto com o Dataflow quanto com o Dataproc. Tá? Eu acho o Dataflow um pouquinho mais caro. Tá? Que faz sentido, ele é muito mais autogerenciado do que o Spark é. O Spark você tem que fazer um negócio mais handmade, assim, você tem que saber mexer em algumas ferramentas a mais para trabalhar nele. Então, de maneira geral, para processos batch, eu acho que o Dataproc atende um pouco melhor. Mas você pode ter os dois, nada impede de eu ter dois fluxos. Na verdade, um dos fluxos seguintes, se você puder passar para o próximo, Bruno. Foi? Ixi. É o Cloud Composer aqui, que você ia Ah, tá. mencionar, além Não, do mas Cloud Scheduler. Pode já passar? passa para o próximo. Vamos para o... Tá. Aqui é um exemplo do que você pode fazer com o Fast. Tá? Com o Fast, daí eu acho que o Dataflow funciona super bem. Por quê? Porque ele tem uma outra capacidade que ele é bem legal, que é essa capacidade de escalar e desescalar. Ele é espertinho nesse sentido. Você coloca um valor mínimo de máquinas e um valor máximo de máquinas para processamento. E ele vai escalando e desescalando dependendo da sua necessidade. Consigo fazer isso com batch também? Consigo, mas eu gosto de ter um pouquinho mais de controle para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, assim, legal. Para Fast, eu acho que o Dataflow funciona super bem. Para batch também? Para batch também, mas eu prefiro o Dataproc porque eu acho que eu tenho um pouco mais de controle para fazer essas subidas e descidas de cluster, dependendo da minha necessidade, tá? Aqui é um exemplo para a gente conseguir trabalhar com Fast economizando um pouquinho, tá? Para quem não sabe, o PubSub ele é o equivalente a um Kafka da Google. Ele não é exatamente um Kafka. Você consegue se conectar com ele da mesma forma que você conecta com o Kafka, inclusive com o mesmo client. Tá? E ele serve para essa estrutura de tópico, né? Para estruturação de dados em stream. Tá? Eu posso consumir esse dado de diversas formas. Para informações que não são tão constantes e que eu não preciso de um fluxo, está extraindo aquele dado o tempo todo como stream mesmo, eu posso usar o Cloud Functions ou algum análogo a ele, tá? Que ele é bem legal para, tipo, vou mover o meu dado do PubSub, que é o meu Kafka, né, para o storage, por exemplo. Funciona legal para esse tipo de coisa, tá? Quando eu preciso de um fluxo constante mesmo, que ele pode crescer ou decrescer dependendo da necessidade, o Dataflow é uma resposta ótima para esse tipo de coisa, tá? Ele é uma ferramenta que ele vai fazer um processamento muito parecido com o Dataproc, tá? Só que ele consegue escalar e desescalar dependendo da quantidade de dados que está chegando. Claro, não é um negócio instantâneo. Ele tipo, vai subindo e descendo dependendo de como ele vê que está a demanda dele. Mas ele é bem espertinho para esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que essa
Em caso de fast, o ideal é utilizar o máximo que eu puder de ferramentas para escalar e desescalar a minha estrutura de processamento sempre que eu posso. Tá? E para a camada de consulta de dados, o BigQuery ele é maravilhoso. Gosto muito dele como ferramenta. Bem interessante para se ter uma camada de visualização de dados que se conecte a várias coisas. Beleza? Dúvidas até então, pessoal? O povo está tímido hoje. E, Renato, eu acho que eu entendi ao contrário, tá? Você falou de dataprocs substituídos por dataflow. Eu entendi o contrário. Em geral, o dataproc é um pouco mais barato que o dataflow, tá? Eu não sei se isso mudou, mas pelo menos nas últimas consultas que eu fiz, ele era um pouquinho mais caro, tá? Dependendo do processamento, é o que eu falei. Para Fast, o Dataflow é maravilhoso. Para Batch, eu não acho ele tão legal. Tá? Eu acho, não que ele seja uma ferramenta ruim, longe disso. Eu só gosto de ter o controle que o Spark me dá. Uma outra vantagem que eu tenho de usar o Dataproc é que, tudo bem, hoje já não é mais verdade, porque hoje eu tenho Databricks para tudo. Né? Hoje até na Google eu tenho Databricks. Aliás, eu recomendo muito vocês olharem a Databricks, tá? As soluções dele de processamento de dados com Spark é muito boa, dependendo, claro, é um cálculo um pouquinho mais complicado, mas vale a pena dar uma olhada, porque dá para você fazer muito bem esse jogo de liga e desliga, e tipo, o Spark ele é um framework bem flexível. Então, se algum dia, putz, eu quero sair do Google, eu quero ir para a AWS, é super fácil, é muito mais fácil de fazer essa migração. Então, tem uma outra vantagem aí associada em relação ao Dataflow e o Dataproc, essa portabilidade que eu tenho no meu código quando estou usando o Spark para fazer esse tipo de processamento. Mas isso era uma necessidade intrínseca que depende muito do projeto que você está. Não é todo projeto que vai precisar disso, tá bom? Vale a pena mudar o tipo de storage com o passar do tempo? Vale a pena mudar se o seu dado não for acessado, tá? Se você for um dado que você sabe que, tipo, cara, eu só vou ver os últimos 3 meses, cara, depois daqueles 3 meses, joga para um cold storage. Não vale a pena você deixar... o seu balizador vai ser o quanto você acessa aquele dado. Eu acesso aquele dado 3 vezes por mês? Beleza, acho que você pode deixar no hot. Eu acesso esse dado uma vez a cada 6 meses. Cara, considera jogar para um cold, porque você vai ter uma redução de custo muito, muito boa. E não é que você não vai conseguir acessar, tá? É o tempo de retorno daquela informação que é um pouquinho maior, e é um pouquinho bem ridículo. E o custo que você tem para recuperar aquele dado também é maior. Tá? Geralmente, nesses cold, a ideia dele é tipo, eu tenho um custo maior para recuperar, mas o meu custo de armazenamento cai também. Então, acho que esse é o principal balizador para saber se você vai para um cold storage da vida. Tipo, não tenho mais acesso àquele dado. Beleza, considera ir para um storage mais baratinho, tá bom? Mais dúvidas, pessoal? Põe slide de dúvidas, Bruno, ele se motiva. Tá bom, vamos lá. Slide de dúvida, gente. Agora é a hora. Vamos lá, gente. Obrigado, Renato, pela sua dúvida. Sem dúvidas, gente. Isso pode ser muito bom, muito ruim. Ou vocês entenderam Tomara tudo, que ou vocês seja não muito entenderam bom. nada. Né? Daí é para mim. Bem. Isso mesmo, gente? Dou-lhe uma. Vamos Dou-lhe fechar? duas. Dou-lhe três. Beleza. Gente, brigadão a todos pela participação. Espero que vocês tenham curtido. Espero que Muito vocês obrigado, consigam pessoal. levar isso para os projetos de vocês, conseguir otimizar os custos associados. Essas são só algumas ideias de cloud.
cloud tem muito essa coisa de eu tenho que repensar um pouco a maneira como eu processava dados. É um mundo que eu acho fantástico para aprender. E o que a gente puder ajudar, pode entrar em contato com a gente ou com a Everest também, se a gente puder ajudar. Somos uma equipe, tá bom? Obrigadão, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Uma excelente noite. Como a Eva falou, dúvidas, procurem lá a gente no LinkedIn.